Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 26 de junho, domingo, 13º domingo do tempo comum. A igreja hoje nos convida a se colocar na presença de Deus, da sua palavra, e procurar na liberdade seguir a Jesus, dar uma resposta livre ao convite que o Senhor nos faz. Segue-me. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça de livremente e inteiramente nos entregarmos ao Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça este vídeo para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste 13º domingo do tempo comum, a liturgia então nos convida a este comprometimento livre na liberdade de seguir a Jesus Cristo. Para que possamos nos contextualizar, então, vamos ver brevemente as leituras do dia de hoje. A primeira leitura do primeiro livro dos Reis fala da vocação de Eliseu. Eliseu vai ocupar ou vai assumir o manto de Elias. Elias como que consagra, unge, envolve, veste, reveste, então Eliseu com o seu manto, consagrando-o para anunciar, para proclamar a palavra de Deus. Aqui, nesta primeira leitura, nós não percebemos ainda toda a exigência que nós poderíamos dizer, de uma certa maneira, por parte de Elias, como vamos ver, então, no que diz respeito ao Evangelho. Jesus nos parece, a partir daquilo que nós ouvimos no Evangelho, parece ser muito mais rígido. Entendamos logo mais o que isso significa. Mas então, Eliseu pede para que possa ir despedir dos familiares e isso é concedido. Depois assume firmemente a sua vocação de profeta. Na segunda leitura, amados irmãos e irmãs, que se encontra na carta de São Paulo aos Gálatas, nós nos deparamos com esta frase forte, que deve ser entendida, sobretudo, não como um caminho aonde se lança as realidades do mundo, mas como um caminho de total comprometimento com a palavra de Deus.
Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O próprio apóstolo nos alerta que essa liberdade não é para a satisfação, então, da vida presente, da vida do mundo, enfim, mas, sobretudo, para viver o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que nos inspira, portanto, este caminho, nos dê a graça da perseverança, de vivermos coerentes este caminho. Por fim, o Santo Evangelho nos convida a caminhar com Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas é o Evangelho onde narra todo esse percurso do caminho de Jesus a Jerusalém de uma forma muito mais profunda. São Lucas dedica 10 capítulos para este momento, do capítulo 9 ao capítulo 19. E olha o que diz a palavra. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Chegar o tempo de ser levado ao céu, nós sabemos que Jesus então vai entregar a sua vida, ressuscitar para retornar aos céus. E ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. O que significa essa firme decisão? Ele está indo para a consumação de sua missão. Quantas vezes também nós somos convidados a sermos fiéis, a seguir o caminho, irmos firmes em direção a Cristo e muitas vezes na incredulidade nós esmorecemos. Jesus, para viver este caminho, ele pede então para que os discípulos vão à frente. Primeiro, então, ele encaminha e esses discípulos chegam a um povoado de samaritanos. Pede hospedagem, eles não querem acolher porque percebem que Jesus está indo para Jerusalém. Havia um conflito muito grande entre samaritanos e judeus. Nós vamos ver isso de uma forma muito expressiva, sobretudo no episódio da samaritana e o próprio Senhor que está ao poço. E então, quando os discípulos Tiago e João se deparam com essa realidade, eles voltam para Jesus e dizem: Senhor, queres que clamemos do céu fogo para destruí-los? E Jesus os repreende. Amados irmãos e irmãs, aquilo que Jesus está vivendo, a sua entrega, o seu caminho, ele é não um caminho de coação, mas de doação, de entrega, de liberdade. Não é desta maneira que ele quer então que possam acolhê-lo, não por parte da força, mas na força do amor, poderíamos assim dizer. E Jesus então os repreende. Algo que nos ajuda a refletir sobre este momento se dará sobretudo no Horto das Oliveiras, quando São Pedro corta a orelha de Malco. E Jesus diz: quem com espada fere, com espada será ferido. Então Jesus não quer a guerra, Jesus não quer a destruição, Jesus quer a entrega do coração, a doação plena de todo o seu coração a Ele. E então eles seguem adiante e de repente, quando Jesus está caminhando, alguém encontra Jesus no caminho e diz: eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus fala então dos desafios do seguimento. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, haverá dificuldades, haverá provações, haverá momentos que não teremos aonde dormir, muitas vezes, diz Jesus a este rapaz. Os desafios do seguimento. Depois, Jesus encontra um outro e diz: segue-me. A palavra nos diz anteriormente, não nos fala se este primeiro adere ou não. Jesus fala das dificuldades, mas no segundo momento é Jesus quem faz o convite. Então, no primeiro, este homem se oferece, no segundo, Jesus faz o convite. E quando esse segundo escuta, diz: deixe-me primeiro enterrar meu pai. E Jesus responde: deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. É importante entendermos o sepultamento dos mortos, se tratar ainda mais de um pai. Amados irmãos e irmãs, esse não é algo ruim, pelo amor de Deus. Para os judeus era um preceito que deveria ser observado, a sepultura digna. Hoje também nós precisamos
com toda certeza, dar um sepultamento digno, ainda mais se tratando, aqui no caso fala de um pai. Pelo amor de Deus, o Senhor não está pedindo para que você se aparta da sua família, que você se ausente, então, do compromisso familiar, não é isto. Contudo, Jesus, de certa forma, nos convida a ter esta liberdade, porque certamente esse rapaz iria e não voltaria. Num segundo, ou melhor, num terceiro momento, um outro chega e diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. E Jesus diz: porém, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, compreendamos, Jesus não quer aqui, de modo algum, que nós possamos não valorizemos as nossas famílias. Contudo, nos convida a uma adesão profunda, a um seguimento profundo. Talvez possamos ter a impressão, nossa, mas que exigência. Pelo contrário, o Senhor nos convida à coerência de vida, a coerência naquilo que o Senhor confia para cada um de nós, o nosso estado de vida, seja no matrimônio, que os casais possam de fato viver o matrimônio, a entrega mútua de um para com o outro, o amor recíproco, se há discussões, que possa haver reconciliações, enfim, como filho, respeito para com os pais, sacerdote, enfim, no seguimento e total adesão e liberdade de coração para seguir a Cristo e servir aos irmãos e irmãs. Portanto, o que o Senhor hoje nos convida é, de fato, uma resposta livre, num amor livre e gratuito para segui-lo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que possamos refletir como estamos vivendo o convite do Senhor para segui-lo. Estamos com o coração disponível ou, muitas vezes, o nosso coração está envolvido em tantas outras coisas que se antepõem à adesão, à decisão de seguir Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.